vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7, eu estarei aqui no versículo 11, a partir do versículo 11. Lucas 7, versículo 11. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ele, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife e os que levavam pararam. E disse-lhe: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Amém? Amém. Tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está na casa. Já chorei na presença do Senhor aqui nesse lugar. Um ambiente bastante profético. Um ambiente onde nós já fomos abraçados por Espírito Santo, onde Jesus já bradou no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que Ele vai continuar falando conosco, porque a sua palavra é poderosa, cheia de autoridade, e de acessar também a nossa vida, né? A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus já está trabalhando no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que vidas aqui serão alcançadas pelo poder da palavra. Jesus vai trabalhar através da palavra ministrada nessa noite. Quantos querem assim nessa noite que a palavra de Deus vai mudar a vida, cenário, vai mudar a visão, vai mudar sentimento. Jesus vai ressuscitar aqui nessa noite. Vidas que estão desapercebidas, vidas que já estão perdendo a fé, vidas que perderam o altar na presença do Senhor, aleluia. Mas Ele está dizendo nessa noite: eu vim ressuscitar aqui, naquilo que você precisa dentro da sua necessidade. Porque o nosso Deus é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto ele é muito conhecido e a gente lê ele e a gente se encanta muito mais pela pessoa santa do Senhor Jesus, porque a gente vê que o Senhor sai de Cafarnaum, porque Ele faz um milagre ali maravilhoso. Ele entra na vida de um servo que trabalhava como um centurião importante, que tinha poder, que tinha autoridade, e esse servo reconhece que Jesus tem todo o poder, a ponto de dizer: mestre, você não precisa nem da minha casa, basta uma palavra sua e ele será alcançado lá. E foi isso que aconteceu. A palavra do mestre foi lá, tirou o moribundo da cama e colocou ele de pé. Aleluia! Por isso eu digo nesta noite que tudo que está acontecendo nesse culto é profético, e Deus vai ressuscitar vidas aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus operando esse milagre diante de uma palavra mesmo, ele nem entrando na casa desse centurião, ele caminha, ele vai ao encontro de uma cidade chamada Naim. E quando ele entra ali no portão, ele vê que tem uma grande multidão vindo ao encontro a Jesus. Mas Jesus também vai ao encontro dessa multidão com outra multidão, porque o mestre, aonde ele ia, acontecia milagre, acontecia prodígio. Ele ressuscitava, ele curava o leproso, ele multiplicava o pão. Onde Jesus chegava, o cenário era transformado. Por isso que esse povo caminhava com Jesus, essa grande multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo o Senhor aqui nesse lugar hoje. Eu estou sentindo o Senhor aqui nessa palavra hoje. Meu Deus, como a presença dele aqui é real. Aleluia, pelo poder da palavra. E Jesus vai ao encontro dessa multidão, juntamente com outra multidão.
E quando ele chega ali naquela cidade, ele vê que está vindo ali um velório. Um enterro, desculpa. E ele vai ao encontro dessa multidão. E o texto diz, irmãos, que ela já era viúva. Ela já tinha passado pela dor da perda. Mas aqui conta que ela, sendo viúva, ela também perdeu o seu único filho. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente sabe que ser viúva no tempo de Jesus era um problema. Não tinha auxílio. Não é que nem hoje, que quando o esposo morre, tem ali a pensão do esposo, vamos dizer assim. Ou então tem o auxílio INSS. Não tinha. Para a viúva era um desespero chegar a ficar sem o esposo e sem o seu filho, que poderia ser o seu provedor. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente acha que essa mulher, ela estava ali, acabou para mim. Perdi o esposo, perdi o filho. O que me resta é enterrar ele. E assim era o cortejo. Era para poder se desfazer do corpo, porque morreu. Acabou. Não tem mais como acontecer algo diferente na vida do meu filho, porque está morto. Chegou o tempo de enterrar, vou enterrar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela nem sabia que estava entrando alguém que tinha o poder de dar vida para aquele que já estava morto. Aleluia. Aleluia. Que era Jesus. E quando Jesus vê essa viúva ali, aliás, triste, chorando, indo para enterrar o seu filho, ele olha para ela. E eu acho interessante na questão aqui da multidão, irmãos, e eu preciso falar essa questão da multidão. Com o mestre, vinha uma multidão feliz, satisfeita, sem fome, vendo só coisas boas, sentindo a presença do mestre, ouvindo o mestre falar. Era só prazer, era só alegria. Estar com Jesus era maravilhoso. Só que do outro lado, uma multidão que estava vendo alguém padecer, alguém, coitado, agora vai viver na ajuda. Se alguém tiver misericórdia dela, vai ajudar. Se alguém se compadecer, ela vai receber ajuda. Caso contrário, ela vai ser alguém que vai ficar dependendo da misericórdia humana. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu falo como Deus, Ele conhece a nossa necessidade. E a palavra profética dessa noite, Jesus está dizendo: eu vou trabalhar nas vossas vidas através das vossas necessidades. Porque Ele é o Deus que nos vê. Ele é o Deus que conhece a sua necessidade e aquilo que você precisa e aquilo que você está buscando. Porque a gente não vê de maneira nenhuma ela se pronunciar. Eu imagino ela ali em volta do caixão, pensando: e agora? O que vai ser de mim? Para onde eu vou recorrer? Quem eu vou pedir ajuda? Se o meu esposo já não está mais aqui, se o meu filho está aqui, eu vou enterrar. E agora? Aquele lamento na alma, aquela dor no coração, que só Jesus consegue. Aleluia. Só Jesus sabe o que está na tua alma. Só Ele sabe a aflição que está dentro de você. Aquele cortejo estava ali, estava dizendo: coitada. E agora? Meu Deus, mas Jesus está falando: eu estou aqui. Eu cheguei, aleluia. Porque quando Ele chega, Ele olha para ela e fala assim: ó, não chores. E o texto diz que Ele se move de compaixão. Eu vou pedir ajuda para a irmã Beth. Passa para mim aqui, irmã Beth. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A viúva estava aqui e estava se lamentando. Jesus fez assim: filha, sai um pouquinho do céu, dá licença, eu vou entrar no teu lugar. Aleluia, louvado seja o nome. Vamos crer que Jesus vai entrar no seu lugar e vai se compadecer da situação que você está passando. Aleluia. Porque Ele fez isso na viúva. Ele falou: filha, agora sai um pouquinho do cenário, porque eu vou entrar no seu lugar. Estou eu pegando a sua dor, estou eu pegando o seu fardo. Não vai ficar assim a sua história. Não acaba aqui,
Por quê? Porque quem está falando é Jesus. E quando a fala do Senhor chega na nossa vida, o cenário muda. Aleluia. E foi o que aconteceu aqui. Ele disse: não chores. E logo em seguida, ele toca no Espírito. O Senhor nesta noite vai tocar naquilo que está te paralisando. Jesus hoje vai tocar naquilo que não tem deixado você caminhar do jeito que Ele quer que você caminhe. Jesus vai ressuscitar seus sonhos, seus projetos. Jesus vai visitar dando ânimo, dando alegria. O Senhor fala nesta noite aqui: eu quero que vocês parem de olhar para o cenário, mas olhem para mim. Porque quando nós olhamos para o Senhor, o cenário da nossa vida muda. Independente do cenário. Independente se já morreu. Independente se já perdeu, se não tem mais saída, se não tem mais solução. Porque Jesus muda ambientes. E Ele toca no Espírito. Quando Ele toca, os que estavam levando para. Aleluia. Porque quando Jesus fala e libera uma palavra, ela atinge o mundo espiritual. E ela trabalha no mundo espiritual antes de chegar na nossa vida. Aleluia. E quando Ele libera, irmãos, essa palavra, o diabo ele fica sabendo. E o que está te prendendo, o que está te barrando, o que está te limitando, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus, será parado, será travado, será eliminado, será dissipado, será desfeito. Não tem oração contrária, não tem nada que foi liberado sobre a sua vida que fala: eu travei, eu parei, eu consegui. Não, Jesus está dizendo nessa noite: eu paro e tudo que está vindo contra as vossas vidas está travado, está amarrado. Eu, o Senhor, não permite que será tocado em vocês, porque eu sou contigo. Deus está desfazendo aqui, Ele está me revelando aqui, aleluia, desânimo de pessoas. Pessoas que estão recebendo palavras pesadas, palavras malditas. É forte, irmãos. Palavras aonde vocês passaram, pessoas amaldiçoaram vocês só pelo fato de vocês serem crentes. Sabia disso? E isso dá legalidade para o mundo espiritual trabalhar nas vossas vidas. Trabalhar para vocês não terem mais ânimo de orar. Aleluia. E Jesus nessa noite está falando: eu estou tocando. Estou tirando todo o impedimento. Estou tirando toda a angústia, todo o peso, todo o medo, toda a aflição. O cenário não vai ficar do jeito que você está vendo, porque o diabo tem oprimido algumas mentes aqui para dizer para vocês que vocês não vão conseguir. Mas Jesus nesta noite está dizendo: vai conseguir, porque eu estou liberando uma palavra sobre essa igreja. Vai crescer espiritualmente, vai voltar a orar, vai voltar a buscar, vai orar, vai voltar a jejuar, a ler a minha palavra. Porque quando Jesus libera a palavra, o mal tem que bater em retirada. Aleluia. Aleluia. E está sendo cortado todo o mal contra a sua vida. Aleluia. Espírito de morte que tenta trabalhar no meio da igreja. Aleluia. É muito forte, irmãos, o que Deus está falando aqui. Espírito de ceifa, espírito que quer colocar enfermidade. Irmãos, o Espírito Santo nessa noite está falando para mim aqui na igreja: ore, porque o que está vindo sobre a terra é necessário orar, é necessário jejuar, é necessário ter uma vida consagrada, uma vida na minha presença, para que eu, o Senhor, possa dar livramento, para que todo o mal seja desfeito nas nossas vidas. Porque eu, o Senhor, quero curar, eu, o Senhor, quero entrar no milagre, eu, o Senhor, quero tocar, quero repreender a lepra, quero abrir a visão, quero libertar os cativos. Mas é necessário a igreja orar, é necessário a igreja se posicionar, é necessário a igreja se levantar. Aleluia, para que o meu Espírito possa usar cada um aqui. Aleluia, porque o chamado, o ministério não é só para o pastor, não é só para dirigente, não é só para a regente, é para a igreja. E chegou o tempo que o Senhor quer salvar
chegar. Muitos que estão em cima de uma cama, em cima de um leito. Muitos andando mortos espiritualmente. Aleluia. E para isso é necessário ter visão espiritual. É necessário ter vida de oração. Não tem como levantar um defunto espiritualmente se não tiver vida separada. Aleluia. Jesus tinha uma vida separada. Jesus tinha uma vida de oração. Jesus tinha uma vida aonde, enquanto os discípulos dormiam, ele ia para o monte, passava a noite toda lá orando ao Pai, dando exemplo para nós, porque ele não precisava, ele era Deus. Ele veio como Deus, ele era Deus, e enfim, ele é Deus 100%, mas ele deu exemplo. E ele só fazia os grandes milagres. Aleluia. Porque ele não saía da presença. Não saía da presença. Glória a Jesus. Por isso que tudo que saía da boca, e até hoje que sai da boca do mestre, tem muito poder e muita autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Não chora, se qualquer vez que para e dá uma ordem. Jovem, eu te digo, levanta. E ele levantou, irmãos. E a palavra para essa igreja hoje, Jesus está dizendo, levanta. Te coloca de pé. Para que eu possa usar. Aleluia. Para que essa dormência espiritual que está instalada em muitos lugares, irmãos, em muitos lugares, uma dormência, uma falta de visão, que hoje é tremenda no meio do povo de Deus. A ponto de não ter discernimento, de saber o que é que está atuando. E aí o engano, pastor, impera. Só que Jesus, ele não deixa a sua igreja enganada. A presença do Espírito Santo aqui nessa casa é real. O Espírito Santo, ele está aqui, ele se moveu, ele tocou, ele renovou vidas, eu vi lágrimas aqui, ele falou, ele bradou. O que nós precisamos é crer nessa palavra de Deus para que ele haja. Porque muitas das vezes não acontece porque nós ficamos assim, será que é comigo? Não, ele falou, está falado, a palavra foi liberada. Aqui ele chegou e operou na hora. O milagre foi na hora. E o interessante é que quando Jesus quer fazer, o texto não aparece que a multidão está orando, não aparece que a multidão está intercedendo. Não, ele decidiu abençoar. Ele decidiu fazer um milagre. E ele está falando nessa música aqui que ele decidiu abençoar a igreja. Ele decidiu entrar na sua causa. Ele decidiu pegar você pela mão e fazer você um passo diferente. Ser a diferença onde você passar. Aleluia. E ele se levantou. O defunto se assentou. Olha, acabou para ela. Mas quando ele chegou, o cenário mudou. E nós temos que entender isso. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo e vocês também têm. E quem tem o Espírito Santo trabalha em novidade de vida. Não pode ficar de cabeça baixa. Não pode ficar reclamando. Não pode ficar murmurando. Tem que ir para os pés do Mestre. Falar, Senhor, eu estou aqui. O que é que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu faça? E usa da maneira que o Senhor quer. Aleluia. Porque o nosso Deus, o poder da palavra é isso que hoje Deus tratou no meu coração. Fala para a minha igreja que a minha palavra é poderosa e fiel para se cumprir na vida deles. Porque quando Jesus fala, irmão, não tem inferno, não tem macumba, não tem oração contrária, não tem vento, não tem cenário, não tem escassez, não tem nada que possa fazer ao contrário daquilo que Jesus liberou sobre a nossa vida. O maior engano do diabo é ele querer colocar na nossa cabeça, no nosso entendimento, que o que Jesus falou está totalmente ao contrário daquilo que nós estamos vendo. Mas a ideia é essa, porque o cristão ele não trabalha por vista. O cristão ele trabalha por fé. Está tudo bagunçado. Eu não estou vendo nada, Jesus, mas Jesus falou para mim que vai acontecer. Se ele falou que vai acontecer, vai acontecer.
noite enfermo. E eu até cheguei a falar, Jesus, ele vai morrer. Ele tem promessa, mas ele vai morrer? Eu falei, Jesus, ele vai morrer. Orei uma madrugada e fui para o ciclo de oração. Deus tomou um vaso. Deus da glória. E ela falou assim para mim, ela não, o Espírito Santo. Não, ele não vai morrer, filho. Ele não vai morrer. Não chegou o tempo dele. Eu ainda tenho uma obra na vida dele, que vai fazer para mim, mas depois eu vou levar, se prepara. E tem outra coisa, filha. Você orou assim, ela falou tudo, pastor. Como eu orei no cantinho, que eu falei. Porque Deus, ele é detalhista. Tá? Ele é detalhista na sua vida. Tem outra coisa, filha. Você orou e por causa da sua oração, aleluia, estou eu acrescentando alguns anos de vida para ele. É poder de palavra. E eu creio nessa palavra. Porque ele estava tão amarelo, tão fraquinho. Não conseguia subir aquela rua lá de casa, irmão, para ir para o culto. E ele voltou a cor. Aleluia. Animou. Jesus não curou, irmãos. Mas Jesus visitou a alma dele. Jesus também liberou uma palavra sobre a vida dele, dizendo: não, ele não vai morrer. Ele ainda vai fazer o que tem para fazer. Mas o que mais alegrou meu coração foi ele dizer: estou eu acrescentando. Estou eu acrescentando alguns anos de vida ainda para ele. Aleluia. E quando eu estava aqui meditando nessa palavra, entre os hinos, a adoração, eu falei: Senhor, eu ainda não recebi confirmação, Jesus, dessa palavra. Mas quando o pastor subiu aqui, ele falou que estava quase morrendo, mas Jesus me deixou. Aleluia! Porque a última palavra sobre a vida dele ainda está sobre você. Ele disse: ainda não é tempo, ainda tenho obra, ainda vou te usar. Porque quando o pastor subiu aqui, nós recebemos uma graça de Deus. E muitas das vezes olha para a estrutura do pastor, está enfermo, não consegue mais, está fraquinho. Mas aquele que está na tua vida, é Ele que te levanta, é Ele que te usa, e é Ele que te sustenta. E Ele te diz nessa noite: ainda não é tempo, você ainda vai permanecer um tempo nessa terra, porque sou eu, Deus, contigo. Aleluia. Porque o tempo é dele, é Ele que determina sobre a nossa vida. Aleluia. Por isso eu digo: quando Jesus chega, o cenário muda. Aleluia. O cenário muda. Oh, glória, aleluia. Se Ele cuidou dessa viúva, acha que não vai cuidar de você? Acha que Ele não vai responder às orações de vocês? Aleluia. Acha que Ele não vai trabalhar naquele coração endurecido que fala que você é crente nunca? Naquele filho rebelde? Deus da glória. Talvez numa empresa onde você trabalha, que lá tem alguém que fica pegando no teu pé porque você é crente. Jesus, Ele vê tudo. Aleluia. E Ele trabalha pelos seus. O texto aqui diz que Ele se comove de íntima compaixão, e não é só por ela. A palavra é para essa igreja nessa noite. O Senhor vai se comover e vai entrar no seu lugar. Todas as vezes que for necessário. Todas as vezes que você estiver gemendo, sofrendo, diante de alguma necessidade. Ai, querido Deus, vai falando, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Ele se levanta, senta ali e começa a falar. Eu imagino a alegria dessa mãe. Eu imagino essa mãe tomada de uma alegria tão grande, de falar: meu Deus, a minha esperança, ela viveu. A minha tristeza que estava matando, ela estava acabada, irmãos. Imagina uma mãe sozinha, aflita. Mas Jesus encheu o coração dela de alegria. Vamos ter aqui que o Senhor vai encher os nossos corações de alegria. Vai sustentar na hora da dor. Vai entrar na frente quando o adversário vir para poder
Louvado seja o nome do Senhor. E ele se coloca sentado e começa a falar. E ele entregou a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus nesta noite está dizendo aqui, ó. Estou eu devolvendo em muitas mãos aqui sonhos, projetos, corações que estão entristecidos, cansados. Estou eu devolvendo para as vossas mãos. Não coloca na gaveta. Não guarde o que eu te dei. Usa. Usa porque os projetos de Deus são vivos. Aleluia! E Ele trabalha de uma maneira diferente. Nós queremos ver na ótica humana, mas o Espírito Santo trabalha diferente. Dê um sorriso para aquele irmão que trabalha contigo, mesmo que ele não seja crente. Dê um abraço, leve uma palavra de esperança. Fala de Jesus. Ah, eu não sei falar. Fala que Jesus cura. Fala que Jesus liberta. Fala que Jesus tem todo o poder. Glória a Deus. Porque assim ele vai começar a levantar os defuntos que estão à nossa volta. E muitas das vezes, pessoas mortas espiritualmente dentro da casa do Senhor. E nós não temos coragem de ajudar aquela pessoa a se levantar. Nós ficamos ali falando, ó, está morto. Só que Jesus está dizendo, não, levanta-te, ajuda, abraça, ajuda a ressuscitar, leva uma palavra de ânimo, assim como ele levou aqui. Porque nós temos, a igreja de Cristo tem toda a autoridade na mão, através do nome poderoso de Jesus. E aí nós vamos ver milagres. Porque melhor é dar, irmãos, do que ficar recebendo. Nós temos que parar com essa coisa de achar que nós viemos da igreja só para receber. Sim, nós oferecemos, o Senhor nos enche, Ele nos dá, Ele trabalha na nossa necessidade. Mas vocês são um povo de Deus escolhido para trabalhar para o Mestre, para ressuscitar, para dar vida através do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por que não vida também no físico? Temos um exemplo aqui, nosso pastor, não foi levado. Temos um exemplo do meu esposo, o Senhor abriu a boca e falou, não, ainda não vou levar. Porque é tudo no tempo e na autoridade do poder que há no nome de Jesus. E ele entregou a sua mãe. E todos foram tomados de temor. E glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Aleluia, Jesus visitou aqui esse ambiente. Aleluia, vocês não vão sair da mesma maneira que entrou. Porque Ele tocou em vocês. Ele ressuscitou sonhos. Ele está dando força, ânimo, graça para caminhar. Não vai ficar do jeito que vocês estão vendo. Aleluia! Deus vai levantar pessoas aqui no meio para pregar a palavra de Deus. Deus vai levantar mulheres aqui para pôr a mão e câncer ser expelido. Quantos creem uma palavra profética dessa? Para ser usado, meu irmão, minha irmã, basta ter fé e se separar, se consagrar. Assim como o mestre fazia. E nós vamos ver os milagres de Deus na nossa vida. Aleluia. E correu dele essa fama por toda a Judéia, por toda a terra. O que Jesus vai começar a operar nos nossos meios, muitos vão parar e ver. Onde que é que aconteceu aquele milagre? Lá na igreja, do pastor Osmar. Quem é que está sendo usado? As irmãs lá, os irmãos lá que começaram a separar, ouviram uma palavra profética de Deus, não duvidaram e se separaram, e hoje Deus está fazendo um milagre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Jesus, ele vai usar os pequenininhos, tá, irmãos? Aqueles que às vezes as pessoas olham e falam, não, é isso aí que Jesus vai usar. Porque ele ama pegar os pequenininhos. A viúva já era rejeitada porque era viúva. Ia ser muito mais rejeitada ainda porque, além de ser viúva, não ia ter nenhum da sua descendência. Só que nós estamos debaixo da descendência de Deus. E nós não somos qualquer um.